Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues da Silva e estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a Palavra do Senhor. Eu peço a sua paciência porque eu vou tratar de um tema que dificilmente você vai encontrar todas essas informações numa mensagem só. Então, o vídeo, ao contrário desses últimos que tenho publicado, que são vídeos mais curtos, esse será um vídeo um pouco mais longo. Mas eu garanto para você que a mensagem ela é profunda. Ela é de muita edificação, eu vou transmitir muito conhecimento, muita informação e por isso eu peço não só a paciência, mas se você tem o costume de anotar, anote pontos importantes e possa estar extraindo bastante lições da palavra do Senhor. Eu vou falar sobre a palavra de Deus, 7 poderes que os cristãos não conhecem e a forma com que vou apresentar e as evidências. Então nós vamos trazer muita informação que vai ser de muita edificação e crescimento espiritual, se é que você procura isso, o crescimento das juntas e ligaduras. Atualmente não existe nada que seja tão desprezado nas igrejas por pastores e por cristãos do que a palavra de Deus. Nos cultos, há muito tempo desperdiçado com entretenimento, danças, coreografias, teatro, música, para dançar e pular. Não que eu seja contra isso, mas 20 minutos para o sermão. Um culto normalmente de 2 horas, 2 horas e meia. A grande maioria dos cristãos sequer participam de estudo bíblico há muitos anos. Tem cristão aí que já perdeu até as contas, mas já tem mais de 10 anos como membro, provavelmente não participe ou nunca participou de um estudo, de um conhecimento bíblico. A grande maioria, também, grande parte das igrejas, ainda não obedece à ordem do Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos, né? O discipulado. Então, o que a gente está vendo é que os cristãos estão seguindo muito mais uma vida de religiosos que praticam coisas que Jesus não mandou fazer. E o que ele mandou fazer, não obedecem. Isso é religiosidade. Esta mensagem tem o propósito de mostrar 7 dos poderes da palavra de Deus de uma forma que você não conhece. É uma mensagem muito forte e impactante, mas peço a sua paciência para assistir o vídeo até o final. Algumas porções dela eu irei depois gravar separadamente, porque creio que é interessante, né, fazer uma espécie de reels, né? Além da explicação pelo original hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento, também adiciona as descobertas da ciência que muito irão enriquecer os seus conhecimentos. E o mais importante, a diferença entre quem obedece e quem não obedece à palavra de Deus. E espero que todos possam ser edificados. A base do texto da palavra está no livro de Hebreus. Já ministrei diversas vezes esse texto, mas com a revelação, com a construção igual essa, jamais. Hebreus 4, 12 e 13 nós lemos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então nós vamos ver também na tradução, na revista e atualizada, ela nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então nós vamos falar sobre os 7 poderes da palavra de Deus. E isso eu espero que você esteja bem atento. Poder da revelação do céu, poder da retribuição pela repetição, poder de penetrar a divisão da alma do espírito, poder de materializar o impossível, poder de gerar vida, poder de salvar, curar e libertar, e poder da palavra profética, cumprir o seu propósito. Então são coisas importantes e que nós vamos estar aprendendo nesta mensagem. O primeiro poder que nós vamos tratar aqui é o poder da revelação do céu. Como que o universo foi formado?
No livro de Hebreus, mesmo Hebreus, capítulo 11, versículo 3, nós lemos assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra universo em grego é aion, que significa três significados básicos: universo, como traduz a revista atualizada, os mundos, como traduz a Almeida Corrigida Fiel, e período de tempo, eternidade. O universo ele é formado de matéria e energia. Foi quando começou o tempo, que nós contamos hoje, né? Os dias, meses, anos. Antes do universo ser formado, então, não havia tempo. Não se contava os anos, os dias, os meses, as horas, os minutos, as eternidades. Não havia nada disso. Não havia matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas eu sou matéria, o lápis é matéria, o carro é matéria, a lua. Não havia energia, a capacidade de um corpo produzir trabalho, né? Ação e movimento, então não tinham frequências, não tem energia, não tem frequência, não se media isso. De acordo com o modelo aceito pela ciência, o universo foi formado na grande explosão de matéria chamada Big Bang, há 14 anos, causada por uma única partícula chamada átomo primordial. O princípio básico do universo, segundo o filósofo Parmenides, ele diz o seguinte: do nada, nada se produz. O universo tinha que ter um ser supremo para começar toda a criação. O criador do universo ele não poderia estar sujeito à matéria, à energia nem ao tempo, porque o universo não existia. Lembre-se que nós falamos no início que foi a partir do universo, da criação do universo, que essas coisas vieram a existir. Jesus diz em Mateus 12:8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é o Senhor do tempo. Quando te perguntam, geralmente com ironia, quem criou Deus? Você pode responder a ele. Criar é uma consequência do universo. Antes de existir o universo, nada se criava. Então Deus não poderia ser criado. Ele tinha que já existir, para não estar sujeito à sua própria criação. O universo, através da criação do universo, que passou a existir tempo, matéria e energia. Correto? Esse ser que criou o universo tinha que ser onipresente e ter vontade e a intenção de criar o universo, porque o universo ele é bem intencionado. Isaac Newton descobriu que o universo tem leis. Albert Einstein descobriu que o universo tem energia e que energia e massa são os dois lados da moeda. Edwin Hubble, nome dado, né, emprestou o seu sobrenome para o telescópio, né, o telescópio Hubble, descobriu que o universo teve um começo e que haviam outras galáxias além da Via Láctea. Esse ser que criou o universo não podia ter sido criado, porque não existia matéria, nem átomos e nem energia. O Senhor Jesus, lá em João 4:24, ele diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos apenas começando. Esse ser que criou o universo não podia estar sujeito ao tempo, porque não existia o tempo. Isaías 45:22, o Senhor diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então não tinha nada. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, nem energia, nem tempo, nem matéria, nem espaço, porque não existia o universo. Na fração de segundo cósmico, houve uma explosão e tudo apareceu. Galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides, irradiações e por aí afora. O universo e o tempo tiveram um começo juntos, pois foram criados ao mesmo tempo. O físico inglês e ateu Stephen Hawking, de 42 a 2018, ele afirmou: o universo e o tempo sendo criados juntos abre um espaço para se ver Deus como o criador de tudo. O universo ele foi criado por um ato soberano do Senhor Jesus Cristo, totalmente deliberadamente e ordenadamente. Ele não é fruto do acaso. João 1:3 nós temos: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está bem claro para todos nós esse ensinamento. Qual é a revelação do céu? Preste muita atenção, porque este princípio é o primeiro e maior princípio do reino de Deus. Se você não entendê-lo, todos os demais serão comprometidos, como está acontecendo em boa parte da igreja do Senhor Jesus. Como Deus começou a criação do universo? Em cima ou embaixo? Parece coisa de sem importância. Quando nós lemos em Gênesis 1,
capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que Deus criou os céus e só depois a terra? Deus não tem poder para criar tudo ao mesmo tempo, você poderia perguntar. Resposta: sim, Deus poderia criar tudo ao mesmo tempo. Mas Deus criou primeiro os céus, para estabelecer um princípio eterno. O céu é a referência para a terra. Tudo deve ser obedecido e copiado de lá. Deus não começou a criação embaixo, mas ele começou em cima, no alto. Por isso que Jesus ensinou a oração do reino. Como que ele ensinou? Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Princípio. Quando Jesus orou na cruz, lá em João 19:30, nós lemos: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O verbo consumado aí é tetelestai, terminou o processo conforme ordenado. Nesse instante, Mateus 27:51 registra para nós o que aconteceu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, como de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu não se rasgou de baixo para cima, mas do alto para baixo, porque a referência é os céus, é Deus. Não é a obra não é a obra que você faz que gera salvação, mas é a obra que Deus faz. Religião é o homem aqui embaixo tentando subir uma escada até os céus para encontrar a Deus. O evangelho é Deus descendo dos céus para a terra para nos salvar. 1 Timóteo 3,16 nós lemos, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Acima na glória. Deus, nos céus, se manifestou em carne, carne, vida humana na terra. Nascer de novo é nascer de Deus, é nascer do alto. Jesus fala em João 3,13. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, mais para frente, ele fala, falando das coisas terrestres, vocês não entendem, quem dirá se eu falar das coisas celestiais? O parâmetro é sempre o alto, é isso que precisamos entender. A salvação ela não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Não é o que você faz que gera a salvação, mas o que Deus fez na cruz. E o que Deus manda aos que nasceram de cima? O que ele manda fazer? Colossenses 3, 1, 2, o apóstolo Paulo nos escreve: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o padrão, é o princípio básico. Você tem que viver obedecendo a palavra de Deus como Deus manda e não como você entende. Então, assim, nós precisamos entender que esse é o fundamento, esse é o princípio básico de tudo. Você tem que fazer as coisas conforme Deus mostra, conforme o padrão dos céus. A maioria dos cristãos hoje estão desviados fora ou dentro, não importa, da congregação, mas estão interpretando a Bíblia cada um à sua maneira. Primeiro, que não conhece o original, não conhece a cultura hebraica, e pior que tudo, cada um interpreta a Bíblia para atender aos seus desejos. Portanto, estão interpretando as coisas aqui de baixo e não conforme está no alto. Esse é o problema. E aí, as heresias e os desvios. O segundo poder é o poder da retribuição pela repetição. Então nós vamos passo a passo, para e passo, mostrando para vocês, correto? Atos 20, 35 nós aprendemos assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Será que ele quis dizer com isso, né? É um texto que não está registrado diretamente no Evangelho. Está em Atos dos Apóstolos. O cientista japonês Masaru Emoto descobriu, segundo estudos, a gente não sabe, todos os estudos, eles podem até amanhã serem reinterpretados, se descobrir erros, mas a base do que se tem hoje, né? Ele descobriu que diferentes ambientes, palavras, pensamentos, vibrações, sons e sinfonias musicais influenciam as moléculas de água de formas diferentes. Inclusive no vídeo, eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre a influência da música, o poder que você não conhece. E lá a gente explica com detalhes e você poderá assisti-lo. Foi através dessa água que conseguiu curar muitos sintomas de doenças em cerca de 10 mil pacientes.
Toda matéria é formada por átomos e, portanto, tem energia e assim tem frequência, que é a quantidade de ondas geradas em um tempo específico. Portanto, a luz, por exemplo, tem frequência, que é hertz, né? Eles usam muito terahertz. A energia tem frequência, que são os volts, né? Quantos volts tem isso aqui? O chuveiro. O som tem frequência, que são os watts, né? Quantos watts de som que tem a caixa de som, enfim. O universo inteiro ele tem vibração, porque é formado de matéria, de energia, de espaço e de tempo. E cada coisa criada tem a sua frequência. Isso nós estamos partindo sempre para o lado daquilo que estão se descobrindo por estudos. O dinheiro tem energia e é uma moeda de troca, e portanto ele tem uma frequência. Para os cientistas, a frequência 528 Hz é uma vibração harmônica que consegue despertar a espiritualidade e trazer equilíbrio emocional. Não sei como que eles chegaram a tudo isso, não li todos os estudos, mas é isso que eles têm colocado nos seus estudos. Percebemos nossa energia do corpo quando estamos dando choque nos outros. Por exemplo, um aperto de mão, já aconteceu isso. Então o cabelo fica meio arrepiado. É excesso de cortisol. Bom para o dia a dia e ruim para o sono da noite, né? Estudos realizados têm demonstrado que é preciso dar para receber. Você querer receber sem dar nada em troca é como não plantar nada. É querer colher arroz, milho, feijão e não plantou nada. E se você não dá nada, está vivendo na frequência da escassez, da falta, da privação, e sempre vai ser difícil dar alguma coisa porque vai fazer falta. Pode ver que as pessoas que têm dificuldade, e isso comparando aquilo que eles estão chegando à conclusão desse ensino que Jesus disse, de uma maneira indireta, mas é isso mesmo. Jesus disse que é mais feliz dar que receber, coisa mais bem-aventurada, né? Mais feliz, porque quem dá vai ter sempre essa atitude de generosidade. Mas a gente fala disso um pouquinho mais à frente. Se você está acostumado a dar, está vivendo na frequência da abundância. E quanto mais dar, mais vai ter para dar, nunca vai faltar. O cientista e pesquisador russo Semyon Davidovich Kirlian e a sua esposa Valentina conseguiu fotografar o campo de energia ao redor dos humanos, chamado de aura, pelo método chamado bielotrografia. Então, esse bielotrografia é onde ele fotografou o campo de energia ao nosso redor. Então, mais a mais vai mostrando que nós temos energia. Quem se tem energia tem frequência. E tudo tem a matéria, né? A Bíblia está de acordo com esse ensino? Sim, esse ensino é de Jesus. Em Lucas 6,38, ele diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Primeiro você pensa no bem-estar do outro. Então ele diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida. Não de uma forma de escassez, de privação, de miséria. A palavra recalcada é tradução do grego piezo, que significa imprensar, que enche todo o espaço do recipiente que vai se encher. Se fosse um balde d'água, por exemplo, enche todo o balde. Sacudida traduz o verbo saliou, movimento produzido pelo vento e pelas ondas, de modo que o grão vai se acomodar e encher o recipiente de modo ainda mais completo. É como o pipoqueiro que afunda as pipocas no saquinho para que caibam mais por cima. Você já foi, especialmente a gente quando garoto que ia nos estádios de futebol, ou mesmo na porta do circo, cinema, sempre tinha o pipoqueiro. Então o que ele fazia? Ele, com aquela canequinha, ele socava pro fundo, colocava pipoca. Então é mais ou menos isso que ele fazia lá. Por isso que ele fala sacudida. Transbordante traduz o verbo uperecto. Esse uperectuno quer dizer derramar além da medida, transbordar. Então, tudo isso vem nos dar aí a ideia, uma ideia de que vai se formar uma pilha muito grande, uma coisa grande, né? Então, esse verbo hiperectuno, ele tem assim a ideia de que você vai empilhar uma coisa, vai socando e vai formar uma pilha grande. O quadro diz respeito à forma como se embalavam grãos no mercado, a fim de garantir um bom negócio. Então, quando Jesus, né, quando o autor sagrado Lucas, ele vai usar o verbo, ele usa, né, na verdade, ele vai escrevendo lá o original, e ele põe lá hiperekicuno. O que ele quis dizer? Que ia sendo socado até encher, né? O que Jesus estava dizendo com isso? O quadro diz respeito à forma com que se embalavam grãos no mercado a fim de garantir um bom negócio.
Os grãos eram derramados num vasilhame, comprimidos, né, socados para baixo e depois sacudidos de modo que cada parte fique cheia, sendo os grãos derramados até transbordarem no chão. Generosamente vos darão. Uma generosa porção de grãos poderia ser derramada dentro da dobra da capa do cinto. Sobre o cinto, você lê algo parecido lá em Ruth 3,15. Vamos ler o capítulo 3 todo, você vai ver no versículo 15 mais específico. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus explica que com a medida que você mede para dar, para doar, para ajudar, para contribuir, essa mesma medida será usada para te abençoar. O apóstolo Paulo deu ênfase a esse ensino na igreja. O que ele escreveu? Lá ele escreveu isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios 9, 15. Eu vou ler alguns versículos, 5, 6, 7, o 12 e 13. Ele diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, não é por pressão, não é porque as pessoas estão pressionando, seja o pastor, seja a igreja, não tem que fazer nada assim. Nem por cobiça, né? Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, o apóstolo está colocando aqui de diversas formas aquilo que vem expressar de uma certa maneira a superabundante graça de Deus, isto é, que os cristãos, eles, na igreja de Corinto, eles tinham generosidade. Aquele que contribui é pela superabundante graça de Deus, que está nele, né? Ele não tem avareza. E por isso que Jesus disse lá em Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Espírito Santo eles ensina lá em Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Generosa, a palavra beraká ou bará, como traduz, como leem, pronunciam alguns professores de hebraico, né? Significa fonte de bênção para abençoar os outros. Generoso é o que tem caráter de abundância para dar. E açude também pode significar essa palavra, né? Fonte de bênção, generoso e açude. E os tradutores optaram pelo generoso por causa do contexto. Açude, né, para gerar energia, abastecer a cidade com água e agricultura. Então fala de alguém que é chamado para abençoar outras pessoas. Prosperará, o verbo dashen, quer dizer prosperar, se tornar próspero, abundante, ungir, desfrutar de boa saúde depois de receber boas notícias. O militar Cornélio é um exemplo. Então aqui não estamos falando de teologia da prosperidade. Nós estamos ensinando um fundamento que no reino de Deus, se você não dá nada, você não vai receber nada. E esse fundamento, na verdade, isso aqui é algo que está no universo, né? Todos nasceram para alguma função que não seja só assim mesmo, né? Em Atos 10, 1, 4, nós vemos assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana. Ele era um comandante de 100 militares. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E ele disse-lhe: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele fazia as orações, mas ele dava esmola, ele ajudava pessoas. Então o dar, ele está doando, ele ajudava a gente carente, né? Ele era uma pessoa caridosa. Não era salvo. Ele não era salvo, mas ele orava, ele jejuava, tudo certinho, faltava a salvação. E claro que Deus não vai deixar uma pessoa dessa ir para o inferno, não tem como. E o anjo então aparece lá. Cornélio ainda não era salvo, e foi o primeiro gentil a entrar no reino de Deus, o primeiro gentil a entrar na igreja, o primeiro gentil a ser salvo. Foi um privilégio. Privilégio por quê? Porque ele era um homem de oração, ele era temente a Deus, jejuava e ele dava. Dai e dar-se-vos-á. Ele teve esse privilégio, está escrito na Bíblia Sagrada. Então o anjo lhe disse o motivo. Atos 10, 30, 31, ele diz: e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum
até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E por que motivo? Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, 7, parte B, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, observe que na igreja era assim, não vou entrar em outros detalhes, porque tem outros textos, mas aqui o importante é você entender esse princípio. O Cornélio era um homem caridoso, ele era um homem de oração, ele era temente a Deus, ele orava, ele jejuava, mas ele ajudava os pobres, ele era um homem que dava esmolas. Deus não se dá o luxo de distribuir bênçãos materiais abundantes sobre um crente mesquinho, que só quer receber e não dá nada. Por isso, isso só contribuiria para a satisfação dos seus desejos egoístas. O Mar Morto ele tem pouca vida nele. Ele fica a 392 metros abaixo do Mar Mediterrâneo, é o ponto mais baixo do planeta. Então isso mostra o quê? Uma situação interessante. Ele só recebe água do Rio Jordão e é cercado de terra por todos os lados. Ele não dá água para ninguém, a água não vai para ninguém. Quando os peixes do Jordão caem no Mar Morto, morrem na hora. Até mesmo para nadar lá se corre risco, né? Há pelo menos dois requisitos a se preencher quando a gente ora a Deus por bênçãos materiais. Primeiro, Deus tem que ser glorificado. Segundo, Deus tem que ver que você irá abençoar a obra de Deus ou abençoar pessoas que precisam. Ou seja, de alguma maneira, nós vemos ali o exemplo de alguém, e nesse exemplo de Cornélio, que o que ele fazia? Ele não tinha vínculo, né? Ele era um gentil, mas era romano, né? Mas ele ajudava os pobres. Agora vamos ver alguém contribuindo com a obra de Deus. Lucas 8, capítulo 8, versículos 1 ou 3. Vamos ver aí. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Iam também algumas mulheres que ele havia curado, ou de quem havia expulsado demônios. Entre elas estavam Maria Madalena, Jesus havia expulsado 7 demônios dela, Joana, esposa de Cusa, Cusa era mordomo do rei, vamos dizer assim, simplificando, né? Ele era um procurador do rei Herodes, estava no cargo do palácio e dos seus domésticos, Susana e muitas outras que estavam contribuindo com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e de seus discípulos. Então, Jesus, enquanto esteve aqui, o seu ministério foi sustentado por mulheres. Então, veja bem, não foi homens, foi Maria Madalena, ele registra, Joana, Susana e muitas outras mulheres que sustentou Jesus e os 12, correto? Então, nós vemos aí essa lei. E o resultado que elas colheram, que os seus nomes estão registrados nas Escrituras. Acredito que, como elas eram constantes, os nomes delas apareceram. As outras, porque de vez em quando deviam ajudar em alguns momentos. Acredito que Lucas não seria injusto e inspirado pelo Espírito Santo. Então, alguns daqueles que ajudam esporadicamente. Teve outras pessoas que ajudam um pouquinho, mas quem realmente sustentou o ministério de Jesus, talvez você não tenha aprendido isso. Mas, enquanto ele esteve aqui, ainda que ele fosse carpinteiro, mas ele se dedicou só à obra. Maria Madalena, Joana e Susana são os 3 nomes das mulheres que sustentaram o ministério dele e dos 12. Terceiro, o poder de penetrar a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4, 12 e 3 diz que é o texto desta noite. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra viva, dzao, em grego, quer dizer viva, ser ativa, ter vida verdadeira, abençoada, que tem poder vital e aplica suas qualidades à alma. Eficaz é da palavra energeis, é de onde vem a palavra energia, que nós temos aí, né? Energia elétrica. Eficaz, quer dizer santa, infalível, que tem poder de produzir, quer dizer poderosa. Operante, né? Operante quer dizer que trabalha, que produz efeitos. Penetrante, ou cortante, né? Penetrante é a fiel e cortante é a atualizada. É tradução do termo tomoteros, que significa mais afiado, cortar com um só golpe. Espada, aqui está em vista a macaira, que é uma espada curta para cortar e apunhalar. E ele fala divisão, né? Merismos, que significa divisão, separação, repartição, né? Nesse sentido. Divisão, separação. Alma, psique, de onde vem a palavra psique, psicologia, psicólogo, psiquiatra. É o fôlego de vida, é o lugar dos sentimentos, dos desejos, das afeições, dos desejos. É um ser moral
designado para a vida eterna. Nós vamos entender a questão de eterno daqui a pouquinho. Espírito, pneuma, significa espírito, o princípio vital, é o espírito que dá vida. Simples essência destituída de tudo, ou de pelo menos todo o elemento material e possuído do poder de conhecimento, desejo, decisão, ação. Aí ele fala de juntas. As juntas traduz o termo armos. Em grego, quer dizer, são estruturas funcionais que fazem o ligamento entre os ossos. São compostas especialmente de cartilagens, membrana sinovial, tendões e ligamentos. Ela é atacada pela artrite reumatoide. Quem tem artrite reumatoide sabe muito bem o que são as juntas. Medulas, traduz o grego moelos. A medula óssea pode ser classificada em medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A vermelha ela é abundante no indivíduo quando ele é recém-nascido. Entretanto, a sua quantidade se reduz consideravelmente na vida adulta, sendo substituída pela amarela. Apta, para discernir, traduz o termo críticos, de onde vem a palavra crítico, crítica, né? É que tem habilidade para julgar, para decidir, de onde vem a palavra criticar. E este é um poder da palavra do Senhor. Pensamentos. A palavra entumesis significa pensamentos, né? Que diz respeito à elaboração daqueles conceitos que articulam juízo e constituem raciocínio para a solução de qualquer problema deparado, ou mesmo de imaginação, de ideia. Eles fazem parte de toda a essência da nossa vida, né? E eles dão sentido e significado para as nossas experiências, despertam os nossos sentimentos, estão presentes durante todo o tempo da nossa vida. Enquanto não estivermos aqui, nós estamos pensando, não tem como. E fala de propósitos, né? Propósito traduz atualizada, intenções traduz a corrigida fiel, traduz a palavra enoia, que significa vontade, propósito, intenção, maquinação, mente e a sua imaginação. E ele fala do coração, cardia, de onde vem a palavra cardiologista, cardíaco, né? O coração ele é o centro de toda a vida física e espiritual. A alma como lugar das sensibilidades, das afeições, das emoções, dos desejos, apetites, paixões. E ele fala criatura, kitsis, criação, né? Toda coisa criada por Deus. Então ele fala que não existe nenhuma criatura que Deus não esteja vendo. Encoberta, traduz a corrigida fiel. Manifesta, atualizada, traduz a palavra afenes, que significa escondido, aquilo que não é manifesto. Descobertas, traduz a corrigida fiel, ou nuas, a atualizada. A palavra é gumos. Gumos quer dizer sem roupa, nu, despido. É uma metáfora, na verdade, né? Significa aberto, revelado, patente, claro, evidente, revelado para que se possa ser visto. Então ele fala que não tem nada que não seja, que Deus não veja. A palavra patentes traduz a palavra traqueilidzo. Essa palavra grega ela tem um significado de um lutador ou de um combatente que eles pegavam e torciam o pescoço do seu oponente para expor a garganta da vítima, para matá-la, ou até para submissão total. Então, torcia o pescoço, então isso quer dizer patente. Também era expor o pescoço na preparação para o sacrifício, ou então até para a decapitação da vítima, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Então, expunha o pescoção lá e cortava. Infelizmente, era assim que eles matavam. E como matam hoje os muçulmanos. Metáfora para expor, de fazer exposto, tornar manifesto alguém, é deixar alguém à vista dos olhos. Esses versículos ensinam o poder da palavra de Deus de penetrar no mais profundo ser da pessoa. Da mesma forma que a palavra penetra e julga aqueles que são desobedientes e incrédulos, como a geração dos hebreus, que morreu no deserto e não entrou em Canaã. A palavra de Deus avisa a todos a respeito do engano, do pecado, da desobediência, da reclamação e da possibilidade de não se alcançar a salvação da alma. Cada pessoa é julgada primeiro pela palavra de Deus e depois será julgada pelo próprio Deus. Porque quando você escuta a palavra de Deus, você sabe se você está fora ou não. O que ele está trocando em miúdos é isso que ele está dizendo. Ele coloca uma coisa, você sabe se você está obedecendo ou não. E isso aí já deduz tudo o que vai acontecer com você. Aí ele fala juntas e medulas, alma, espírito, coração. Em 1991, os cientistas descobriram que o coração humano ele tem aproximadamente 40 mil células especializadas. Especialmente especialistas, né, da Thomas Jefferson University, nos Estados Unidos, mapearam pela primeira vez os neurônios de um coração humano e os recriaram em um esquema em 3D. A descoberta foi compartilhada em um artigo na Science, em 26 de maio de 2020, configuradas de uma forma em que criam uma rede neural no coração. Elas são como células cerebrais, como os neurônios,
mas não estão no cérebro, estão no coração, que é uma coisa intrigante, não é? Essas 40 mil células especializadas são chamadas de neurônios sensoriais. Os cientistas descobriram que essas células pensam independentemente do cérebro. Ixi, por isso que o ser humano é complicado, né? Isso significa que em toda a experiência que temos, mesmo esta que estamos tendo agora, como você está me ouvindo, estamos registrando essa experiência em dois lugares. Você grava no cérebro, nos neurônios, mas também no coração. Interessante. A nossa mente craniana e no nosso coração. Se tivermos tendo um trauma, isso seria registrado tanto na mente como no coração. Por isso que muitas pessoas às vezes acabam se matando, vive a vida inteira infeliz. Tem um trauma, por exemplo, a esposa que foi traída pelo marido. Vai na mente e vai no coração. Aí é o problema. E se eu tentar curar esse trauma apenas pensando sobre isso ou falando sobre isso em minha mente, a cura seria incompleta. Então, quando você procura um psicólogo, ele vai tratar a mente, a psique. Mas e o coração, a parte espiritual? Essa é a questão, porque muitas pessoas não conseguem ajuda. A pessoa fala, está indo no psicólogo, está indo no psiquiatra. Sim, mas está tratando apenas uma parte do problema. Você tem um problema inteiro. Por isso Deus prometeu na profecia de Jeremias, em Jeremias 31:33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então Deus já estava dizendo isso. Ninguém se entendeu, hoje a gente entende. Então ele tem que trabalhar, Deus trabalha na mente como no coração, porque ele sabe que existe célula que pensa independentemente do cérebro. E a razão é porque não podemos tratar o que aconteceu somente na mente. Temos que tratar o que aconteceu também no coração. A mente precisamos renovar, como diz a palavra do Senhor. No coração temos que proteger. Romanos 12:2 nós lemos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O coração nós lemos em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Qual é a revelação de Hebreus 4:13? E não há criatura alguma, versículo 13, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos tratar. Então ele fala que não tem ninguém que consiga se esconder de Deus. Mas qual que é a grandeza, a riqueza dessa verdade? A velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz, ele tem 9 trilhões e meio de quilômetros. A velocidade que a luz percorre durante um ano, por isso que fala um ano-luz. A Terra está a 149 milhões e 600 mil quilômetros do Sol. A estrela mais próxima, a Próxima Centauri, ela está a 4,2 anos-luz de distância da Terra. A luz emitida por essa estrela, ela demora 5 anos para chegar à Terra. Portanto, você faz as contas. Se alguém num planeta a 60 milhões de anos-luz da Terra, agora nós estamos falando de um negócio bem exagerado, correto? Bem exagerado. Se alguém num planeta a 60 milhões de anos-luz da Terra pudesse olhar por um telescópio, ele veria os dinossauros na Terra. Porque as imagens demoram 60 milhões de anos-luz para chegar lá. A estrela Betelgeuse, que começou a explodir em 1300 depois de Cristo, a nossa geração está começando a vê-la se modificar agora. Se você caísse num buraco negro, que são aqueles lugares no espaço cuja velocidade de escape é maior que a velocidade da luz, e não fosse atingido por sua radiação, o que é impossível, né? A qualquer ser criado, seria, mas se não fosse, e você olhasse o universo, você veria o envelhecimento à sua frente. Você veria o nascimento e a morte do universo no mesmo segundo. Você veria o dia em que o universo surgiu, o dia em que o universo acabou, no mesmo segundo. Tal é a demora da imagem. O que isso nos prova, segundo o texto que estamos lendo? Que não existe tempo no universo. Se não existe tempo para nós humanos nesse mundo físico, para Deus o Criador, tudo já aconteceu. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele
com quem temos de tratar. Portanto, o que a gente conclui de tudo isso? Quando lemos sobre o inferno eterno e sobre a vida eterna, nós não temos a menor noção do que realmente isso significa, porque está além daquilo que podemos compreender nesse corpo limitado. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro, porque Deus não está sujeito ao tempo nem à eternidade antes da fundação do mundo ou no porvir. Para Deus, tudo já aconteceu. Deus não está mais velho hoje do que foi ontem. Deus não faz aniversário. Ninguém criou Deus porque o tempo e o universo foram criados juntos. E Deus já existia. Não existe tempo para Deus. Essa é a questão. Vamos lá. O quarto poder. Poder de materializar o impossível. Ele chama a existência as coisas que não existem. Nós vamos lá ler Josué 10, 12 e 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser, ou livro dos justos, né? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando os reis saíram para destruir Gibeão, por causa de sua aliança com Israel, Josué honrou sua aliança e Deus livrou Gibeão. Josué era um homem de palavra, coisa raríssima nos nossos dias. Josué fala diretamente ao sol e à lua, que obedeceram imediatamente à sua autoridade. Sabemos que é a terra que gira em torno do sol, um movimento de translação que dura 365 dias, 5 horas, 45 minutos e 46 segundos, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, quando dizemos que se passou um ano. Sabemos que a Terra gira em torno de si mesma, rotação no sentido anti-horário, em seu eixo, gerando dias e noites, e dura 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos. Josué não sabia nada disso, mas ele dá ordem ao sol e à lua. Deus agiu para fazer um milagre extraordinário, maior do que abrir o Mar Vermelho, prolongando o dia para que Israel vencesse a batalha. Para Deus, que é o Criador, parar o sol e a lua em resposta à autoridade de Josué na oração, Deus poderia fazer esse milagre de 3 formas, a gente colocaria assim. Primeiro, paralisar o movimento do eixo da Terra. A Terra se move em 24 horas, a 1.666 km por hora, o que causaria uma série de problemas, ventos enormes jamais registrados, as placas tectônicas continuariam em rotação, e ao colidir umas com as outras, produziriam terremotos de escalas planetárias. A água dos mares voltaria aos polos, e alguns mares e oceanos virariam desertos, e os países acima dos trópicos seriam submersos, dando origem a 2 grandes oceanos, ao sul e ao norte do globo terrestre. Se alguém sobrevivesse, não iria saber se era dia ou noite, pois viveríamos 6 meses como dia, com um calor escaldante, e 6 meses como noite, num frio rigoroso. A segunda forma seria prolongar o dia pela refração da luz. Somente 25% da luz solar penetra a superfície da Terra. 30% da energia solar é refletido de volta para o espaço. O ponto de maior incidência do Sol é no Oceano Pacífico, ao sul do Havaí e a leste de Kiribati. Em terra, uma área do deserto do Saara, no Níger, perto das ruínas de um forte colonial em Agadem. E a terceira forma seria fazer um milagre de proporções cósmicas, sem explicação ao nosso entendimento, porque Deus criou o Sol e a Lua. Na quarta-feira, Gênesis 1, 14, 19, e eu falei no começo que não existia tempo e tal, então qualquer coisa, repita, ouçam novamente aquela explicação. Deus não mostra os seus poderes de operar milagres imprudentemente. Pelo contrário, Deus libera o seu poder em medida suficiente apenas para atingir o seu alvo desejado, e somente à vista daqueles que assim poderiam aprender a reconhecê-lo como soberano do universo, Senhor da criação. O Sol e a Lua eram adorados como deuses. Outra vez, Deus, o Criador, ataca a idolatria. O verbo detém-se, é daman, que significa estar em silêncio, estar calmo, esperar, estar mudo. Significa escurecer, parar, deter-se, refrear, cessar. A raiz DM, nos textos astronômicos cuneiformes da Babilônia, significa escurecer, esse termo. Assim, disse que o Sol está em silêncio, quando não está brilhando. A gente vê isso em Jó 30, 27, 31, 34, Salmo 35, 15, 37, 7, Lamentações 2, 18. Portanto, um eclipse.
O general Josué acreditava ser necessário para suas tropas que perseguiam o inimigo, já cansadas de sua escalada noturna, era alívio o sol no céu de verão desprovido de nuvens. Em um antigo estilo poético oriental, forma oriental de se dizer, por isso que é importante a gente estudar isso, eu digo isso constantemente nos meus vídeos, Josué estava orando a Deus por um alívio do sol escaldante de verão. Portanto, Josué fez a oração logo pela manhã, com o nascer do sol. Deus prolongou a luz do dia por quase um dia inteiro, mas com o sol mantendo a temperatura agradável da manhã. Deus atendeu infinitamente mais do que Josué poderia ter pedido em sua oração ou pensado, enviando não somente a sombra desejada para refrescar o seu exército, aí a gente vai entender Efésios 3:20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E não houve nenhuma catástrofe no planeta Terra. Por quê? Está lá escrito em Hebreus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é quem faz com que todas as coisas sigam o seu curso determinado, pela vontade soberana do Pai, através da sua palavra. O livro do Justo, ou o livro de Jasser, ele era um antigo clássico de livro de poesia sobre heróis e as façanhas de Israel. Também sugere que o sol permaneceu no céu por um longo tempo e a lua não veio. Então, aqui, sustentando, só para a gente anotar aqui, né? Sustentando todas as coisas pelo seu poder. Hebreus 1, versículo 3, a parte B. Segundo Samuel 1, 17 e 18, nós vemos lá. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo que eles ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasser, né, o livro dos justos. O profeta Abacuque não teve vergonha de falar sobre esse milagre. Abacuque 3:11. O sol e a lua pararam nas suas moradas. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Pesquisadores encontram na Bíblia um registro mais antigo de eclipse solar, que pode ajudar a reescrever a história, a manchete, que saiu em publicações no mundo inteiro. Trata-se de um eclipse solar anular, quando a Lua encobre apenas o centro do Sol, permitindo aos observadores na Terra verem nos céus algo como um anel de fogo, que teria ocorrido no meio da tarde do dia 30 de outubro de 1207 a.C. Curiosamente, para chegar a uma data tão precisa, sobre um evento que ocorreu há 3.224 anos, o físico Colin Humphreys, diretor de pesquisas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o astrofísico Grim Waddington se basearam nesta passagem do Antigo Testamento. A primeira pessoa a sugerir, no entanto, que Josué 10, 12 e 14 estava se referindo a um eclipse solar, ressaltam eles, parece ter sido o linguista Robert Wilson, em 1918, que fez a seguinte tradução há quase 100 anos. Eclipse, ó sol em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon, e o sol foi eclipsado e a lua virou-se, enquanto a nação se vingou dos seus inimigos. Como Wilson, Humphreys e Waddington voltaram ao texto original, sempre os originais da palavra. Você vê, até cientistas entenderam a necessidade de estudar os originais da Bíblia. Você imagina isso, hein? A importância da palavra do Senhor. Como Wilson, Humphreys e Waddington voltaram ao texto original e perceberam que as palavras em hebraico davam margem para uma outra interpretação. As traduções correntes desse trecho, dizem os autores em seu estudo, assumiram que, pelo texto, o Sol e a Lua pararam de se mover. No entanto, um significado alternativo plausível é que o Sol e a Lua deixaram de fazer o que é seu costume, pararam de brilhar. No século XX, Wilson havia chegado à mesma conclusão, observando ainda que, nos textos astronômicos babilônicos, haviam palavras que significavam escurecer e que tinham a mesma raiz dos termos usados na Bíblia para descrever a ação do Sol e da Lua. No entanto, naquela época não era possível fazer uma investigação profunda devido à natureza dos cálculos necessários, um problema agora superado com a tecnologia atual. É a palavra do Senhor, sempre, sempre. Isso explica porque o trabalho sujo do diabo é impedir que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Lucas 8, 11 e 12, Jesus disse, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra
para não suceder que, crendo, sejam salvos. Quinto, o poder da vida, de gerar vida. Em 1 Pedro 1, 22, 25, nós lemos: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. A palavra de Deus é viva. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E hoje vocês estão tendo uma revelação maior, mais profunda da sua palavra. O Centro de Engajamento da Bíblia nos Estados Unidos, ele fez um estudo com 40 mil pessoas, mais ou menos uma cidade de Agudos, para ver como as pessoas interagem com as Escrituras Sagradas. Fizeram uma descoberta fantástica sobre o poder de gerar vida da palavra de Deus. Lendo a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana, não aconteceu nada de importante. Agora, ler a Bíblia 4 vezes por semana, vamos imaginar aí, segunda, quarta, sexta e domingo, o sentimento de solidão cai 30%, problemas com raiva caem 32%, amarguras em relacionamento caem 40%, alcoolismo, bebida alcoólica cai em 57%, contrariando os pregadores de hoje, a própria Bíblia elimina isso dos cristãos. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. O compartilhamento da fé aumenta 200%. Nos Estados Unidos, demonstrou que as pessoas com fé viva têm 40% menos chances de complicações em cirurgias e saem mais cedo do hospital. E sétimo, aumento de 230% no discipulado. Aí começa a ler a Bíblia, vai para o discipulado e volta a ser discípulo e fazer discípulo. E nós temos ainda o testemunho de um jovem viciado que ele achou um pedaço da Bíblia com aquele texto de João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E há uma notícia que foi da revista Veja, em 21 de julho de 2003, né? Diz o seguinte: nos presídios brasileiros, onde vivem 170 mil presos, multiplicam-se as cenas de batismo em piscinas plásticas cheias de água. Somente na casa de detenção de São Paulo, o maior presídio da América Latina, com 6.800 presos, já são 1.600 almas que passaram para o Exército da Fé. O presídio de Papuda, em Brasília, tem 85% dos detentos convertidos. No Rio, os evangélicos calculam ter arrebanhado 30% dos detentos, o que representa 4.200 bandidos de Bíblias na mão. Oh, maravilha, hein? Na época, pelo menos, veja bem. Vamos lá, sexto poder. Poder de salvar, libertar e curar da palavra do Senhor. Em Colossenses 3, 10, 11 nós lemos: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, e no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Bárbaro traduz a palavra grega bárbaros, e era usado pelos gregos para referir-se a qualquer estrangeiro que desconhecia a língua grega, quer mental ou moralmente, com noção adicional, depois da guerra contra os persas, de rudeza e brutalidade. Então, bárbaro era tudo gente rude, bruta, ignorante. Agora, cita traduz a palavra escuteis. Cita é o habitante de Cita, ou hoje a Rússia. Então, os citas eram considerados pelas nações mais civilizadas da antiguidade como os mais selvagens e cruéis dos bárbaros. Pra vocês terem uma ideia, eles bebiam o sangue do primeiro inimigo que batasse. Então, os citas sempre foram cruéis. A gente vê aí os russos como estão fazendo lá com a Ucrânia, né? A maldade explodindo coisa onde tinha mulheres, freiras, crianças, escolas, não tem piedade, são pior que os alemães. Mas ao nascer de novo, judeus, gregos, escravos, bárbaros e citas passavam a servir ao Senhor Jesus Cristo em amor, coisa linda. Um avivamento que houve na África do Sul, na década de 60, entre os Zulus, na época do Apartheid, os pretos e os brancos se congregavam em igrejas separadas. Formavam filas separadas, filas de pretos e filas de brancos. Isso entre cristãos, uma tristeza esse preconceito. No avivamento que o Espírito Santo trouxe àquele lugar, o racismo caiu por terra e se tornou uma igreja de 10 mil pessoas, com os cristãos pretos e cristãos brancos louvando e adorando a Cristo, juntos pela primeira vez na história, como irmãos de fé, da família da fé, que são em Cristo Jesus. A palavra de Deus, então, quando há um avivamento da palavra do Senhor, o Espírito Santo vem, então os cristãos começam a entender a palavra do Senhor, aí cai por terra o racismo, pretos e brancos na mesma fila.
almoçando juntos, conversando, porque comer junto entre irmãos de fé é uma coisa linda e isso acontece naturalmente quando acontece avivamento. Conversando como irmãos, sem racismo, sem preconceito da cor, mas em comunhão do Espírito, a koinonia, servindo ao mesmo Senhor, deles e nosso, Jesus Cristo. O racismo ele tem origem no coração e somente o Espírito Santo pode ir na raiz do problema e trazer a libertação em Cristo Jesus pela palavra de Deus, coisa poderosa. Gente racista e preconceituosa pode ser religiosa, mas não nasceu de novo e não conhece a palavra de Deus. Então, isso nas igrejas hoje mostra a falta que faz a palavra de Deus. Dá muito show, samba, rock and roll e nada de palavra. E é o último poder da palavra de Deus, o poder da palavra profética cumprir o seu propósito. Temos assim, Pedro escreve em 2 Pedro 1,19. Nós vamos ler do 1,19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra profética é a palavra dos profetas, é a palavra da profecia. Ela confirma o testemunho dos apóstolos. A palavra profética, ela orienta e dirige o povo de Deus, que obedece a Deus. Então, é isso que ela tem como princípio básico, como a luz que brilha na escuridão. Por isso que a regra de fé de todo cristão deveria ser somente a Bíblia, não outras coisas, né? A palavra profética não permite ao que a obedece que se corrompa no pecado, na desobediência, caia em heresias. Provérbios 29:18 diz, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então a palavra profética ela vem para isso. Nós vimos aí no versículo 20 que ele fala, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Os autores bíblicos, os autores sagrados, eles não escreveram o que eles pensavam e interpretaram, mas sim o que Deus os inspirou a escrever para o tempo deles e para todos os tempos. Hoje os cristãos pegam a Bíblia e interpretam. Isso aqui não é mais para o nosso dia, isso aqui não sei o quê. Todo mundo começa isso aqui não precisa, isso aqui não é. E fica um escutando o outro e as redes sociais estão cheias disso. Falta de tudo nesses cristãos. Nenhuma profecia de interpretação do profeta, ou vinda da mente do profeta ou do impulso humano. Homens falaram as palavras de Deus usando sua própria personalidade, o seu conhecimento, a sua experiência, o vocabulário e estilo. Nós vemos no versículo 21, ele fala, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados, como traduz a Corrigida Fiel, ou movidos, como traduz a Revista Atualizada, traduz a palavra, o verbo feró, que significa mover ou ser transportado com força e velocidade. Ele sugere isso. A palavra era usada para descrever os navios que levantavam suas velas e eram levados pelas rajadas de ventos a navegar pelo mar. A metáfora é que os profetas levantando suas velas e o Espírito Santo as inflava e dirigia suas embarcações na direção que quisesse. A palavra inspirados sugere que a inspiração da Escritura ela foi invisivelmente dirigida pelo Espírito Santo, embora sem substituir a personalidade dos autores sagrados que eram humanos. Assim, todas as Escrituras, a palavra de Deus, mesmo estando registrada nas palavras de seres humanos, ela é a palavra de Deus. O modo exato como isso foi realizado permanece o mistério divino. Segundo Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo também fala. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, Gênesis, Apocalipse, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Teremos a oportunidade de estar um dia ensinando o que significa tudo isso. Com a morte do apóstolo João, entre o ano 103 do nosso tempo, a igreja entrou num período de trevas total, infelizmente. E pouco a pouco perdeu a visão do Evangelho do Reino de Deus, os 6 pilares do Evangelho de Cristo, e sem ela não fez mais discípulos. Se você se reúne nas casas, no discipulado, e não acredita em avivamento, saiba que o retorno da igreja a obedecer o discipulado de Jesus é fruto de um avivamento. O movimento de discipulado na Argentina ele foi um fruto de um avivamento que começou em 1967. Eu tinha 6 anos de idade, em Buenos Aires. Albert Darling, filho de argentino, de um cristão irlandês, ele era um filho argentino de um cristão irlandês, na verdade, e executivo do departamento de marketing da Coca-Cola, Export Corporation.
Ele foi batizado no Espírito Santo e começou uma reunião de oração toda segunda-feira em sua casa, com um grupo de uns 20 irmãos. Eu comecei com um grupo de 16. À medida que se reuniam para orar por um avivamento nas igrejas da Argentina, irmãos de várias denominações começaram a ser cheios do Espírito Santo. E o grupo de oração cresceu de tal forma que logo se tornou impossível continuar reunindo-se naquela casa. Alugaram um salão que também ficou pequeno. E o mesmo aconteceu com um grande templo colocado à disposição deles, obrigando-os a mudar o grupo de oração para um teatro com capacidade para 1.500 pessoas. A maior parte dos irmãos pertencia aos Irmãos Livres, inclusive Albert Darling e sua esposa. Mas havia também batistas, menonitas, membros da Aliança Cristã e Missionária, da União Evangélica da América do Sul e irmãos de grupos independentes. Predominavam nas reuniões a oração, a adoração e o amor uns pelos outros. E havia grande expectativa por coisas maravilhosas do Senhor. Os incrédulos que passavam em frente ao teatro entravam para ver o que Deus estava fazendo. Eles não estavam fazendo teatro lá, tal coisa era o poder do Senhor. A presença do Senhor os convencia de tal maneira que caíam com o rosto em terra. Outros sentiam as algemas e correntes do pecado caindo de suas vidas, enquanto entravam na presença do Senhor, e outros ainda eram curados. Como resultado deste mover, cerca de uns 10 pastores, participantes regulares das reuniões, começaram a encontrar-se todo sábado para desenvolver um relacionamento mais íntimo. Que coisa hoje difícil na igreja do Senhor, né? O povo é todo, um mal conhece o outro. Com o tempo, esse número chegaria a cerca de 25 líderes, mas entre eles, os que mais se destacaram foram Orville Swindle, missionário americano na Argentina desde 1959 e estabelecido em Buenos Aires desde 1967. Kate Benson, missionário americano na Argentina desde 1958 e estabelecido em Buenos Aires desde 1965. Ivan Baker, argentino de descendência inglesa e líder numa igreja dos Evangelhos dos Irmãos Livres. E Jorge Imitian, ou Jorge Imitian, armênio nascido em Haifa, Palestina, cuja família se radicou na Argentina quando ele era um garoto de 7 anos. E também Juan Carlos Ortiz, pastor argentino das Assembleias de Deus, autor do livro O Discípulo. Foram principalmente esses homens que delinearam os princípios desse movimento na Argentina. Basicamente, a mensagem do Evangelho do Reino se dividia em 3 pontos principais. Jesus como Senhor das nossas vidas, o que hoje perdeu-se na igreja. Jesus como Senhor da igreja, também se perdeu. E Jesus como Senhor do universo. A revelação sobre o discipulado. Isaías 55:11, o Senhor diz na sua palavra, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Embora o grupo de pastores que se reunia aos sábados de manhã e conduziam as reuniões de segunda à noite obtivesse consideráveis resultados evangelísticos, começaram a buscar uma forma descomplicada e não dispendiosa de conservar os frutos e edificar a igreja. De acordo com Orville Swindle, a resposta teria que ser simples e prática, aplicável em qualquer situação, tanto entre pobres como entre ricos, em tempos de perseguição e de liberdade, em meio a um avivamento espiritual ou em novos campos de trabalho entre os profissionais ou operários. Ivan Baker e Swindle tinham tido contato com os navegantes, um movimento evangélico interdenominacional iniciado nos Estados Unidos, entre os marinheiros durante a Segunda Guerra Mundial, cujos propósitos eram a evangelização e o treinamento de novos convertidos. Eles enfatizaram o estudo e a memorização de textos bíblicos e o trabalho pessoal de acompanhamento e o discipulado. Estava voltando o Mateus 28. Foi especialmente Ivan Baker quem viu as tremendas possibilidades do plano dos navegantes. Consistia de um cristão ganhar e treinar uma outra pessoa no espaço de 1 ano, e logo os dois repetiriam o processo sucessivamente. Ao fim de 2 anos haveria 4, em 3 anos 8, e em 4 anos 16 e assim por diante. Ele viu que o crescimento numérico seria lento no princípio, mas ao cabo de 10 anos haveria mais de 1.000 novos crentes, e em 20 anos haveria 1 milhão, e em 30 anos 1 bilhão, se fosse a sequência, nessa igreja desse sequência. E além disso, o plano poderia ser facilmente ensinado sem exigir equipamentos especiais, dinheiro ou demasiado tempo livre. Ao estudar os evangelhos, Baker viu que o método de Jesus para treinar e enviar os discípulos era simples e sem sofisticação. Eis as lições essenciais que descobriu dos 4 evangelhos. Primeiro, Jesus deu de si mesmo mais do que deu sermões. Segundo, Jesus foi até as pessoas e não pediu que viesse a ele para escutá-lo. Terceiro, ele aceitou as circunstâncias tais como eram.
à beira do mar, né, à beira-mar, na montanha, no poço, nos lares. Seus maiores pronunciamentos foram em meio a circunstâncias mais simples. Ele não estava preso a reuniões nas casas. Veja bem, ele não estava preso às reuniões nas casas. Esse é um fator importante para os nossos dias. Somente buscou aqueles que estavam com fome e sede de justiça, como meu pai sempre fala. Fez uma seleção dos seus discípulos. Nunca procurou segurar aqueles que desejavam deixá-lo. Mais tarde enviou aqueles que havia selecionado em missões específicas. Ele levou somente 3 anos e meio para formar 12 apóstolos. Os discípulos estavam aparentemente sem preparação quando ele os enviou. Obviamente que Jesus dependia do Espírito Santo para completar o trabalho necessário neles, e isso é necessário até nos nossos dias. Porém, ao expor para a sua congregação essas condições básicas estabelecidas por Jesus para o discipulado, Ivan ficou frustrado e decepcionado. As pessoas estavam acomodadas e acostumadas a ter líderes sobre si, fazendo o trabalho de evangelismo e edificação. Não queriam assumir a responsabilidade pessoal por outros para produzir um evangelismo mais eficaz. Sendo assim, ele e sua esposa fizeram algo radical. Sem informar sua congregação, começaram a evangelizar os vizinhos do bairro, usando os princípios de discipulado que ele descobrira nos evangelhos. Logo surgiu um pequeno grupo, reunindo-se para tomar chá juntos, para orar bem cedo de manhã, para estudos bíblicos e para buscar o conselho pastoral. Veja bem, para estudos bíblicos, a palavra do Senhor. Frequentemente, nos domingos pela manhã, eles se reuniam e logo saíam para evangelizar. Depois de 6 a 8 meses, tinha um grupo estável de umas 12 pessoas. Interessante tudo isso. Durante todo esse tempo, ele continuara em vão tentando reorientar sua congregação de acordo com o plano acima mencionado. Mas mesmo assim, os resultados obtidos com esse grupo o convenceram de sua praticidade. Foi então que resolveu apresentar o grupo à igreja na reunião geral de domingo à tarde. Ao ver novas pessoas chegando, os irmãos pensaram que finalmente algumas da redondeza estavam mostrando interesse no evangelho. Quando Ivan apresentou os novos convertidos e como ele e sua esposa o haviam ganho, a congregação ficou envergonhada, pois viu que esses meninos em Cristo estavam bem orientados e espiritualmente crescidos, é o que o discipulado faz, e que alguns deles já haviam levado seus parentes e amigos a Cristo. Ao terminar a reunião, um dos presbíteros veio a Ivan, confessou sua dureza de coração e sua vergonha e disse: "Diga-nos como fazer, Ivan. Estamos dispostos a obedecer." Ivan percebeu que não poderia assumir esse plano sozinho. Viu que teria de preparar homens que, por sua vez, preparariam outros e assim por diante. Por 3 meses, treinou seus presbíteros e depois dividiu todos os membros da congregação que estavam dispostos a trabalhar em 3 grupos, sob a autoridade dos 3 presbíteros. Alterou também a estrutura tradicional da igreja, pois viu que o excesso de reuniões não deixava tempo para fazer discípulos. Por isso que hoje nós temos somente um trabalho na igreja, no meio, que é o de domingo. Na quinta-feira, por exemplo, eu utilizo para discipulado mesmo. Durante o ano de 1968, Ivan Baker e George Midian estiveram compartilhando com o grupo de pastores seus pensamentos e descobertas sobre o senhorio de Cristo, o evangelho do reino de Deus e como fazer discípulos. Mas foi através de Juan Carlos Ortiz que essas verdades se tornaram mundialmente conhecidas. Maravilha, né? Ele foi um instrumento muito grande de Deus, né? A ordem de Jesus estava sendo obedecida novamente. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 a 20. E a visão do discipulado chegou ao Brasil. Aprendi com meu pastor Arthur Ramos, fui discípulo dele, e conheço pessoalmente Jorge Mitian, que já me ajudou em muitas oportunidades. Lucas 8, 11, 15, nós lemos assim: "Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E aqui caiu em boa terra são esses que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Você é um religioso que escolhe o que vai obedecer da palavra de Deus e segue ritos religiosos? Você obedece à palavra de Deus? Você já é um discípulo de Jesus? Você está fazendo discípulos para Jesus? Qual é o valor que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem na sua vida? O que você escolhe? O que você decide? Está aí com você. Então, recapitulando os 7 poderes da palavra de Deus: o poder da revelação do céu, o poder da retribuição pela repetição, o poder de penetrar a divisão da alma e do espírito, o poder de materializar o impossível, o poder de gerar vida, o poder de salvar, libertar e curar, e o poder da palavra profética, cumprir o seu propósito. Eu espero que você tenha gostado. Você que chegou até aqui no final, muito obrigado pela sua paciência. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei.
do seu comentário também, que isso muito nos ajuda. Esta é uma revelação maravilhosa da palavra do Senhor e espero que você se torne um discípulo de Jesus Cristo, ou seja um discípulo de Jesus Cristo e esteja ampliando os seus conhecimentos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu abençoo você e peço a Deus que esteja grandemente guiando os seus passos, guiando a sua vida. Amém.